Oi pessoal, a gente está ao vivo para mais uma aula da disciplina de estrutura de dados avançado em caráter extraoficial do curso de Ciências da Computação do campus da UFC em Crateús. Como a gente havia acordado e como sugerido por um dos alunos, a gente está revisando os algoritmos de ordenação, certo? A gente já tem visto o Bubble Sort, o Insertion Sort, que são algoritmos quadráticos de ordenação, de tempo quadrático para ordenação. E agora a gente vai ver um algoritmo de ordem n log n para ordenação. A gente vai ver o algoritmo Merge Sort, beleza? Então, para dar início à nossa revisão, para a gente começar a revisar o Merge Sort, a gente vai fazer o seguinte. Vamos abrir aqui o nosso sorting.hpp, o nosso arquivo que contém as nossas funções de ordenação. E agora a gente já havia implementado o Bubble Sort, a gente já havia implementado o Insertion Sort, né? Lembrando que a gente sempre começou essas implementações de uma maneira bem específica, né, para um vetor de inteiros. Aí a gente foi generalizando e chegou numa versão mais abrangente, para uma coleção de coisas qualquer, tá bom? Então vamos fazer isso aqui, vamos fazer o Merge Sort. Só que o Merge Sort, ele não vai poder ser feito, o Merge Sort ele não pode ser feito de uma única vez. A gente vai fazer o Merge Sort em duas funções. A gente vai fazer a função merge que recebe duas coisas ordenadas. Ela emparelha essas coisas ela intercala os elementos dessas coisas para obter uma versão ordenada de um container que tenha todos os elementos das coisas que ela recebeu, certo? E a gente vai utilizar essa função merge para criar a função Merge Sort, beleza? Então a gente vai começar com a nossa função merge. A nossa função merge, como a gente vai começar com vetores de inteiros, a nossa função merge ela vai retornar um vetor de inteiros, tá bem? Esse vetor de inteiros que a merge vai retornar, ela vai retornar a partir de dois outros vetores de inteiros que ela vai receber. Ela vai receber um vetor de inteiros que eu vou chamar de vec_a, e ela também vai receber um vetor de inteiros que eu vou chamar de vec_b, tá bom? Então a ideia da Merge Sort é o seguinte: a Merge Sort vai receber um vetor que já está ordenado, chamado vec_a. Desculpa, a Merge Sort não, a Merge. A função Merge, ela vai receber um vetor que já está ordenado, o vec_a. Ela vai receber um vetor que já está ordenado, o vec_b. E o que a função Merge vai fazer é bastante simples. Ela vai passear por esses dois vetores, pelo vec_a e pelo vec_b, e ela vai colocar os elementos de vec_a e vec_b dentro de um vetor resultado, de forma que esses elementos no vetor resultado permaneçam ordenados, tá bom? A gente vai partir da premissa que vec_a e vec_b são vetores ordenados, beleza? Então vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar um vetor para a gente retornar. A gente vai criar um vetor de inteiros que a gente vai chamar de resultado, beleza? Esse vetor ele vai começar sendo vazio. É um vetor vazio que não contém nada inicialmente. E a gente vai colocar elementos dentro desse vetor à medida que a gente vai passeando pelos vetores ordenados vec_a e vec_b, tá bom? Então a gente vai ter a gente vai ter duas variáveis. A gente vai ter auto_i
igual a zero. E a gente vai usar o i para passear pelo vec A. E a gente vai ter o alto j igual a zero. E a gente vai usar o j para passear pelo vetor B, tá bom? Aliás, deixa eu dar uma olhada no chat, como a gente está no chat, para em seguida eu continuar com a explicação aqui, com o desenvolvimento do merge sort. Bom, não tem ninguém assistindo a transmissão, não tem comentários, então deixa eu continuar aqui. Então é o seguinte, a gente tem o índice i que a gente vai utilizar para passear pelo vec A. Inclusive eu digitei errado. A gente tem o índice i que a gente vai utilizar para passear pelo vec A. A gente tem o índice j que a gente vai utilizar para passear pelo vec B. E é isso que a gente vai fazer agora, certo? O que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai criar um while. While i é menor que vec A ponto, quer dizer, vec A ponto size, ou, aliás, ou não, i j é menor que vec B ponto size, né? Ou seja, enquanto i e j ambas são referências válidas para índices dos vetores vec A e vec B, a gente vai permanecer dentro desse while. E o que a gente vai fazer aqui é bastante simples. A gente vai verificar se vec A, se o elemento da posição i de vec A é menor que o elemento da posição j de vec B, a gente sabe que esse elemento da posição i de vec A, ele precisa vir antes do elemento da posição j de vec B. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai colocar result para receber a gente vai colocar result para receber o elemento que se encontra em vec A, beleza? Então a gente vai colocar aqui vec A i, porque o elemento da posição i de vec A precisa vir antes do elemento da posição j de vec B. A gente está fazendo isso bem aqui, certo? E claro, esse elemento da posição i de vec A, ele já foi considerado. Então a gente incrementa o i para a gente não voltar a considerar esse cara. Agora, caso não, se o vec A não é menor que o vec, se o vec A na posição i não é menor que o vec B na posição j, então a gente sabe que i é maior ou igual que j, isso nos vetores vec A e vec B. Se vec A na posição i é maior ou igual que vec B na posição j, então a gente vai preferir colocar o elemento da posição j de vec B, tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, result ponto pushback, e a gente vai colocar o elemento da posição B, quer dizer, da posição j de vec B. Aí a gente fecha o método, né? E coloca aqui o ponto e vírgula, tá bem? Pois bem, claro, depois de fazer isso, a gente vai colocar um j++ para a gente não considerar esse elemento novamente, beleza? Então esse while bem aqui, inclusive já tem algumas observações para a gente verificar. Int and std vector size type unsigned long, e aqui unsigned long. Tá, então a mudança que precisa ser feita é que i e j precisam ser unsigned long. Unsigned long e unsigned long. Tá, agora tá tudo bem.
Ou seja, se o i e o j são long sem sinal, então fica tudo bem. Essa comparação do i com o vec a size e do j com o vec b size, tá bom? Pois bem, pessoal, então a gente tem aqui feito o seguinte: enquanto i e j são posições válidas, são índices de posições válidas dos vetores vec a e vec b, a gente vai verificar quem é menor que quem. Se o vec AI é menor que o vec BJ, ou se o vec AI é maior ou igual que o vec BJ. Se o vec AI for menor, ele entra primeiro no result e a gente incrementa o i, a gente faz o i++. Se, por outro lado, o vec BJ é menor ou igual que o vec AI, então a gente coloca o vec BJ primeiro e incrementa o j++. Eventualmente a gente sai desse while, certo? Quando a gente sai desse while, a gente saiu por algum motivo. A gente saiu ou porque o i se tornou igual a vec a.size, ou a gente saiu porque o j se tornou igual a vec b.size. Então, no momento em que a gente sai desse while, a gente precisa verificar o motivo pelo qual a gente saiu do while. Para isso, a gente vai utilizar um if, né? If i é exatamente igual a vec a.size, se isso acontece, se o i é exatamente igual a vec a.size, a gente sabe o seguinte: a gente sabe que dentro do while, todos os elementos do vec a foram considerados, todos os elementos de vec a foram considerados e foram colocados dentro do vec b, beleza? Todos os elementos de vec a foram considerados, todos eles foram colocados dentro do vec b. Tudo bem. No entanto, é perfeitamente válido que que isso tenha acontecido com o j, que todos os elementos do vec b tenham sido considerados e colocados dentro do result. Mas vamos tratar primeiro o caso em que todos os elementos do A foram considerados e foram colocados dentro do result. Nesse caso, ainda existem alguns elementos dentro do vec B para serem colocados dentro do result, né? Ou seja, a gente saiu porque o i é exatamente igual a vec a.size, mas o j ainda é menor que vec b.size, ou seja, ainda tem posições do vec B que não foram colocadas dentro do result. Então o que a gente faz aqui é muito simples. A gente vai continuar basicamente utilizando esse else bem aqui. A gente vai continuar utilizando esse else. A gente faz result ponto pushback e a gente vai colocar aqui vec b na posição j e vai incrementar aqui com o j++, beleza? O que a gente está fazendo? Se ainda existem elementos do vetor B a serem colocados dentro do vetor resultado, então a gente continua colocando esses elementos. Nota que agora a gente não precisa comparar com nada. A gente não está fazendo nenhuma comparação porque os elementos do vec A já acabaram. Se os elementos do vec A já acabaram, esses elementos que restam no vetor B, eles são necessariamente maiores ou iguais que os elementos do vec A, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, como a gente está. Por enquanto nada. Espero eu que essa informação esteja correta. Aparentemente nada por enquanto. Mas a gente só pode ter saído desse while com uma dessas duas condições. O i sendo exatamente igual a vec a.size. E caso o i não seja exatamente igual a vec a.size, caso o i não seja exatamente igual a vec a.size, a gente vai precisar, caso o i não seja exatamente igual a vec a.size, a gente vai precisar agora colocar os elementos remanescentes do i, quer dizer, os elementos remanescentes do vec A, porque se o i não é exatamente igual a vec a.size, então é porque o j é exatamente igual a vec b.size. E nesse caso foram os elementos de vec b que foram todos considerados e colocados dentro de result. Então, nesse else, a gente vai fazer o espelho do if.
a gente vai fazer result.pushback e a gente vai estar colocando aqui vec A na posição I, certo? E claro, depois de fazer isso, a gente vai estar colocando aqui I++, beleza? Então, só existem esses dois casos, né? Só existem esses dois casos. Ou a gente terminou de considerar dentro do while. Esse while ele vai consumir todos os elementos de um dos vetores. Ou ele consome todos os elementos do vec A, ou ele consome todos os elementos do vec B. Fora do while, a gente vai ter que verificar o que aconteceu. Se todos os elementos do vec A foram consumidos, ou se todos os elementos do vec B foram consumidos. Aí a gente tem esse if e esse else para isso. Quando a gente passa desse if e desse else, a gente tem o seguinte: o vetor que ainda tinha elementos a serem considerados depois do while, depois que a gente sai do if e do else, de um dos dois, né? A gente sabe que esse vetor que ainda tinha elementos a ser considerados, ele já não tem. Todos os elementos dele foram considerados. Inclusive esse if e esse else estão errados. Deixa eu criar aqui um escopo para isso, porque a gente não vai executar isso uma única vez, né? A gente vai executar isso enquanto o nosso j é menor que o vecb.size, né? A gente está errado nisso aqui. Então deixa eu colocar aqui. A gente vai fazer isso enquanto o j for menor que vecb.size, beleza? Mesma condição aqui, ó. Se a gente saiu desse while e o i é exatamente igual a vec_a.size, então a gente sabe que o j ainda é menor que vecb.size. Então, enquanto o j for menor que vecb.size, a gente vai fazer esses elementos remanescentes do vecb serem guardados dentro do result e a gente vai dar um j++ para considerar a próxima posição do vecb, beleza? A mesma coisa a gente vai fazer aqui, pessoal. A gente vai primeiro colocar as nossas chaves, né? E agora a gente vai fazer aqui o while, só que agora com a condição remanescente, né? Se o i não é igual a vec_a.size, então nesse else a gente sabe necessariamente que o i ainda é menor que vec_a.size. Portanto, quem não tem mais elementos a serem considerados é o vecb, mas o vec_a ainda tem. Então a gente vai fazer, enquanto o i for menor que vec_a.size, a gente faz essa operação bem aqui. Enquanto i for menor que vec_a.size, a gente vai colocando os elementos do vec_a dentro do result e vai colocando um i++ bem aqui. Deixa eu ver, ele está reclamando de alguma coisa aqui nessa linha, mas o que é isso que ele está reclamando? Ah, tá, é porque a gente ainda não retornou nada. Bom, agora sim, né? Vamos só recapitular. A gente criou um vetor que a gente vai retornar, o result. A gente criou i e j para passear pelo vec_a e pelo vecb. E a gente está passeando da seguinte forma, né? A gente considera elementos dos dois vetores. Enquanto se o elemento do vec_a que a gente está considerando é menor que o elemento do vecb, a gente vai colocar esse elemento do vec_a primeiro no resultado e vai dar uma incrementada no i para a gente não considerar esse elemento de novo. A mesma coisa no else, mas caso o elemento do vecb seja menor ou igual que o elemento do vec_a. A gente vai considerar esse elemento do vecb primeiro e vai dar uma incrementada no j para não considerar esse cara duas vezes, beleza? Aí é o seguinte. Quando a gente sai do while, a gente sai por um dos motivos. Ou o i é exatamente igual a vec_a.size, ou o j é exatamente igual a vecb.size. Se o i for exatamente igual a vec_a.size, então todos os elementos de vec_a já foram considerados, e agora resta considerar os elementos remanescentes de vecb. Aí é para isso que serve esse while, para a gente considerar esses caras, já não precisa comparar eles com elementos do vec_a, porque todos os elementos do vec_a já foram considerados. Então, basicamente, a gente vai colocando esses elementos dentro do result e vai dando j++ para ir
desconsiderando os que a gente já colocou. E no else a gente tem o caso análogo, né? Todos os elementos do vec_b já foram considerados, o j é exatamente igual a vec_p.size, e ainda faltam alguns elementos de vec_a.size serem considerados, e esses caras a gente vai colocando dentro do result, devagarzinho, beleza? Depois de feito tudo isso, a gente necessariamente aqui considerou todos os elementos de vec_a e de vec_b, e a gente está apto a retornar o vetor resultado. Então, bem aqui a gente retorna o vetor resultado. E essa é a nossa função merge, beleza? A nossa função merge, ela consegue ordenar dois vetores, beleza? Na verdade, a nossa função merge, ela pega dois vetores ordenados e cria um vetor ordenado com os elementos do vec_a e do vec_b. Agora que a gente tem a função merge, a gente vai criar a função merge_sort. Void merge_sort. E merge_sort vai receber também, porque a gente está fazendo de uma forma específica no começo, merge_sort vai receber um vetor de inteiros, vec, para fazer a ordenação desse cara. O que vai acontecer aqui na função merge_sort? Em primeiro lugar, a gente vai considerar esse vetor vec particionado em dois subvetores, beleza? Aliás, o merge_sort ele não é um algoritmo que altera os elementos do vetor in place. Ele não altera os elementos de vec quando ele recebe vec. Deixa eu colocar bem aqui que então a gente vai estar retornando std vector de ints, tá bom? O merge_sort ele não altera os elementos de vec. Tanto que a gente pode fazer aqui, a gente pode passar o vec por referência e a gente pode dizer que esse vec ele não vai ser alterado, é uma referência constante, tá? A mesma coisa, inclusive, a função merge, ela não altera vec_a e vec_b. Então a gente pode botar um const aqui. A gente pode passar o vec_a por referência. Mesma coisa aqui, a gente pode colocar um const e passar o vec_b também por referência, beleza? A gente não precisa passar cópias de vec_a e vec_b, eles não serão alterados. E como eles não serão alterados, a gente pode passar eles como const. Se a gente tiver enganado a esse respeito, o compilador vai avisar a gente. Mas eu acho que não. Eu acho que realmente a gente pode passar o vec_a e vec_b como referências const, tá bom? Na função merge_sort, a gente pode passar o vec como uma referência const, a gente não vai alterar esse cara. A gente vai criar uma versão ordenada desse vetor. E, inclusive, faltou a gente considerar uma função split, né? Uma função que pega um vetor ordenado. Na verdade, uma função split que pega um vetor qualquer e quebra esse vetor em dois vetores. Eu vou fazer isso agora da seguinte forma. Eu vou considerar agora a seguinte função, justamente a split. Eu estava esquecendo dela. A gente vai retornar aqui um par de vetores na split. A gente vai criar um par onde o primeiro elemento é um vetor de inteiros, o segundo elemento também é um vetor de inteiros, certo? Esse é o par que a gente está criando, é um par de dois vetores de inteiros, e a split ela vai criar esse par de dois vetores de inteiros a partir de um único vetor de inteiro que ela recebe, a partir de um vector int que ela recebe por referência, né? Vec. Inclusive, a gente pode passar esse cara como const, porque a gente não vai alterar ele. Deixa eu só apagar essa função aqui por enquanto, porque a gente não vai estar considerando ela, beleza? Então, bem aqui a gente vai criar o nosso
os nossos vetores, que vão receber elementos do split, quer dizer, elementos do vec, e em seguida a gente vai retornar esses vetores que a gente vai criar. Vamos primeiro criar esses caras, então. A gente vai ter aqui o nosso vetor de inteiros, que eu vou chamar de split A. Ele vai ser um vetor de inteiros inicialmente vazio. Depois a gente vai ter um vetor de inteiros split B, inicialmente vazio, certo? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um for da seguinte forma, aliás, a gente nem precisa criar um for tão simples assim, a gente pode fazer só o seguinte, para cada elemento do vetor vec, aliás, o que foi esse erro que ele colocou aqui? Initializer. Convertible to bool. Cara, eu acho que isso aqui não é... Isso aqui deve ser 2 pontos. É 2 pontos. Beleza, eu tava confundindo. Para fazer um for each, você vai usar 2 pontos aqui. Tá, de toda forma, a gente vai precisar do seguinte booleano. Inicialmente, a gente vai fazer a inserção no vetor A, certo? Mas, eventualmente, a gente vai fazer essa inserção também no vetor B. Então, quando o insert on A for verdade, a gente insere no split A. Quando o insert on A for falso, a gente insere no split B. E assim a gente só dá uma passada no vec. Como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar um if aqui dentro. E a minha condição é justamente insert on A. Se insert on A é verdade, então a gente vai inserir o elemento E no vetor A. A gente vai ter split A ponto pushback e a gente vai colocar o nosso elemento E dentro do split A, beleza? Agora, claro, quando isso acontecer, na próxima iteração desse for, a gente quer que o próximo elemento de vec seja colocado dentro de split B. Então a gente vai fazer o seguinte, aqui vai acontecer insert on A recebe falso. Ele era verdade e agora ele passa a ser falso, beleza? Então na próxima iteração a gente vai entrar no else. Nessa iteração que a gente entrou no if, a gente garante que na próxima iteração a gente vai entrar no else. E no else a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai fazer a inserção, mas é dentro do split B, beleza? A gente vai colocar aqui pushback tranquilinho. E agora que a gente fez uma inserção dentro do split B, a gente quer que a inserção volte a acontecer dentro do split A. Então a gente tem esse laço para ficar alternando a inserção no split A e no split B, beleza? Quando insert on A for verdade, a gente vai inserir no split A. Quando insert on A for falso, a gente vai inserir no split B. Então, basicamente, a gente vai ficar alternando o valor de insert on A entre verdadeiro e falso, para a gente ficar alternando entre o if e o else. E o que a gente vai estar fazendo é inserindo no A ou inserindo no B. Cada iteração insere em um dos dois, beleza? Então a gente passou por todos os elementos do vec uma única vez, jogou cada um desses caras dentro ou do split A ou do split B. E o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai retornar esse par de vetores. Então a gente vai fazer aqui return std make pair
e a gente vai colocar os dois elementos, o split A e o split B, dentro desse par. A gente está retornando um par de vetores, né? Então a gente está colocando aqui split A e split B dentro do nosso par, beleza? Então com isso a gente criou a nossa função split, que quebra o vetor vec em dois vetores split A e split B, e vai pegando cada elemento do vec, e vai colocando esse elemento ou dentro do split A ou dentro do split B. E cada iteração alterna, né? Se a primeira iteração aconteceu no if, o próprio if vai colocar o insert on A como false, e a segunda iteração vai acontecer no else. Aí o else vai colocar o insert on A como verdadeiro, e a próxima iteração vai acontecer no if. E assim a gente vai distribuindo os elementos do vec igualmente entre split A e split B. Depois que esses elementos estão bem distribuídos, a gente retorna um par contendo split A e split B, que são os nossos vetores, beleza? Então a gente fez isso na função split. E agora que agora sim a gente tem tudo que é necessário. A gente tem a função merge, a gente tem a função split. Agora a gente pode finalmente escrever o algoritmo merge sort. O algoritmo merge sort, ele vai pegar um vetor de inteiros. Por referência, né? E referência constante, ele não precisa alterar esse vetor de inteiros, já que ele vai retornar uma cópia desse, já que ele vai retornar uma versão ordenada desse cara, não necessariamente uma cópia, uma versão ordenada desse cara, beleza? Então a gente vai pegar aqui o merge sort, né? Recebendo uma referência para vec, e a gente vai fazer o seguinte: a primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar esse vec em dois vetores usando a função split. Então aqui a gente vai ter aquela sintaxe, né, de receber um par. Então a gente vai fazer aqui auto split A, split B, recebe quem? Recebe split de vec, beleza? A gente está fazendo aqui auto split A, split B, recebe o quê? Recebe split do vec. Ou seja, o vetor split A, ele tem metade dos elementos do vec, digamos, ele tem os elementos ímpares do vec, e o vetor split B, ele tem os elementos de índice par do vec. Então a gente quebrou os elementos de vec em split A e split B, e agora o que a gente precisa fazer é ordenar recursivamente cada um desses elementos, né? A gente precisa ordenar cada um desses elementos. A gente vai chamar recursivamente a merge sort. Então a gente vai colocar aqui auto sorted A recebe merge sort passando split A, beleza? E a mesma coisa a gente vai fazer com o B. A gente vai chamar a merge sort no split B, que são os elementos de índice par do vec. A gente vai estar ordenando esses caras e vai estar colocando dentro do sorted B. Uma vez que esses elementos já estão ordenados, a gente vai retornar a junção desses elementos ordenados, de tal forma, a gente vai retornar a junção desses elementos ordenados de tal forma que eles permaneçam ordenados, né? É para isso que serve a função merge. A gente vai estar chamando a função merge, passando o sorted A e o sorted B. Beleza? A gente vai estar passando sorted A e sorted B, e a gente vai estar mesclando os elementos de sorted A que já estão ordenados com os elementos de sorted B que já estão ordenados, e vai estar retornando isso como o resultado, né, o vetor de inteiros dessa função. Ela ainda está reclamando de alguma coisa aqui, deixa eu dar uma olhada no que é isso.
will call itself. Ah, tudo bem. O que ela está reclamando aqui é que essa função... Um trovão agora. Espero que não tenha entrado tanto no áudio. O que ele está reclamando agora é que essa merge sort, ela sempre vai chamar ela mesma. Como ela sempre vai chamar ela mesma, ela nunca vai deixar de ser executada, né? A gente precisa colocar isso aqui dentro de um if. E dentro desse if, a gente vai colocar o seguinte, olha só. A gente vai colocar if vec.size. Vec.size é maior que 1. Se vec.size for maior que 1, então a gente vai tentar ordenar o vetor. Se vec.size for 1 ou 0, então não faz sentido tentar ordenar esse vetor. Agora a gente tem a seguinte questão. Caso o vec.size não seja maior que 1, o vec já está ordenado. Como o vec já está ordenado, caso o vec.size não seja maior que 1, a gente pode simplesmente retornar o próprio vec, beleza? A gente retorna o vec e está tudo certo. Então a gente tem o nosso merge sort. O nosso merge sort, ele é feito em função de dois outros procedimentos, né? O merge, que é o procedimento principal, que dá nome ao algoritmo, ele recebe 2 vetores ordenados por referência, que ele promete que não vai alterar. Ele cria um vetor resultado, que ele vai inserir elementos nesse vetor resultado. E enquanto houver elementos nos 2 vetores a serem considerados, ele insere primeiro o menor desses elementos se incrementa a variável correspondente, até que um dos vetores tenha tido todos os seus elementos considerados. Quando ele sai do while, ele sabe que um dos vetores já foi totalmente considerado. Então agora ele vai fazer uma comparação no i e no j, no caso apenas no i, para verificar se o vec a já teve todos os seus elementos considerados. Caso tenha tido todos os seus elementos considerados, o vec a, então faltam alguns elementos do vec b, e isso acontece nesse while bem aqui, a serem considerados, e no caso apenas colocados no result. Caso não, caso tenha sido o i a ser menor que vec.a.size, então o vec b já foi todo considerado, faltam alguns elementos do vec a. Esses alguns elementos do vec a que ainda não foram considerados são colocados um a um dentro do result, e no fim a gente retorna um result, que contém os elementos de vec a e vec b totalmente ordenados, beleza? A gente também tem a função split. A função split, ela vai pegar um vetor vec, uma referência constante para um vetor vec, né, que ela não vai alterar, e ela vai retornar um par de vetores, onde o split a, que é o primeiro desses vetores, vai ter os elementos de índice ímpar do vec a, e o split b vai ter os elementos de índice par do vec, beleza? Então a gente tem esse truque com essa variável booleana, né? Quando o insert on a é verdade, a gente faz a inserção no split a e dá um swap no insert on a para inserção para a próxima iteração considerar a inserção no split b, beleza? Esse for considera todos os elementos do vetor e ele vai inserindo um a um esses elementos ou no split A ou no split B alternadamente. No final a gente retorna um par de vetores split A e split B. Dadas essas duas funções, a merge sort ela verifica se o vetor vec precisa ser ordenado, ela verifica se vec.size é maior que 1, caso seja, aliás, vamos primeiro, né? Caso não seja, caso o vec.size seja 0 ou 1, então o vec não precisa ser ordenado. Como o vec não precisa ser ordenado, a gente simplesmente retorna vec, beleza? Agora caso vec.size seja pelo menos 2, ou seja, se existem pelo menos 2 elementos no vetor vec, a gente vai ordenar esse cara. A gente faz o split A e split B receber as partes de vec, né, de acordo com a função split,
A chuva tá bem pesada agora. Não sei se tá atrapalhando o áudio. Eu espero que não. E em seguida a gente vai ordenar o split A recursivamente. A gente vai ordenar o split B recursivamente, obtendo sorted A e sorted B. E em seguida a gente pega o sorted A e o sorted B e mescla esses dois vetores utilizando a função merge, tá bem? A gente pega a função merge e mescla esses dois vetores. Por fim a gente retorna vec. Vamos tentar então agora fazer algum teste com essa função, beleza? Então vou abrir aqui o sorting test. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte para a gente testar com mais calma. Gente, e eu não sei se a chuva realmente está atrapalhando o áudio, então eu vou fazer um teste bem pequeno aqui, tá? Eu vou pegar essa função bubble sort test e eu não vou fazer um teste completo com ela. Eu vou pegar a função bubble sort test. Eu vou colar ela bem aqui. E eu vou chamar ela de merge sort test, beleza? O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui auto vec3 recebe merge sort, auto vec3 recebe o merge sort de vec, beleza? Estou fazendo aqui o merge sort desse vetor de inteiros. E bem aqui eu vou comparar se o vec3 é igual ao vec2, tá? Depois disso, como eu não vou ter muito tempo para fazer aqui as coisas, porque eu não sei se a chuva tá comprometendo o áudio, então eu prefiro fazer os testes mais profundamente na próxima aula. Depois que a gente tem esse teste para vetores de inteiros, eu vou rodar aqui os testes. Eu vou colocar merge sort test para fazer os testes com os vetores de inteiro. Vamos ver se o nosso programa está compilando, né? Rodar aqui make test. Sorting.hpp, pode salvar. Vamos ver se não vai dar nenhum problema. Não deu nenhum problema. O nosso merge sort ele funciona para vetores de inteiros. E eu não sei, eu estou até falando um pouco mais alto agora, porque eu não sei se a chuva está atrapalhando o áudio. Mas na próxima aula a gente vai generalizar o merge sort, beleza? A gente vai generalizar o merge sort para ordenar qualquer vetor, beleza? Mas por enquanto, pessoal, eu vou dar a transmissão por encerrada, porque eu não sei exatamente se a chuva está atrapalhando muito o áudio. Então na próxima aula a gente generaliza o merge sort. Até lá. E eu espero que a chuva não tenha atrapalhado essa parte final da aula, no quesito do áudio. Até mais.